Bem, iríamos então começar esta audiência. Eu gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas à doutora Susana e à doutora Gabriela e, portanto, dizer que estamos disponíveis para vos ouvir, para vos colocar também algumas questões neste momento, e penso que terão a indicação de como vai funcionar a audiência. Têm 8 minutos para apresentar o tema. Os senhores deputados farão as perguntas que entenderem durante 3 minutos cada grupo parlamentar e depois têm outra vez 8 minutos para responder. Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de sermos ouvidos aqui na Comissão. Já não é a primeira vez que somos ouvidos, nesta Comissão é a primeira. O meu nome é Susana Jorge, sou Presidente da Associação Portuguesa de Formadores, a Gabriela é a Vice-Presidente, e nós estamos aqui por uma situação que nos causa alguma preocupação, muita preocupação, que é a questão da regularização dos formadores do IFP ao abrigo do PREFPAP, e não só, esperamos que não seja só isso. Queria só aqui fazer algumas considerações, porque sabemos que isto é um assunto que nem toda a gente domina e quem está dentro da formação é que domina. O IFP, como sabem, este ano celebra 40 anos de atividade e uma das suas valências é a formação profissional, no sentido de criar e melhorar as qualidades das profissões, portanto, a qualificação da população portuguesa. O IFP tem 30 centros de formação pelo país e nesses centros de formação existem 2 tipos de formadores. Hoje em dia, portanto, houve uma altura em que a divisão não era assim tão linear. Portanto, temos os formadores da componente base, que é aquela componente que faz a certificação escolar, para o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário e até para nível de cursos especializados, de especialização. E temos depois os da tecnológica, os formadores da tecnológica, que são aqueles que fazem a qualificação profissional. A partir de 2013, esta divisão foi mais notória porque foi criado uma bolsa de recrutamento de formadores. E essa bolsa foi uma bolsa a nível nacional em que o objetivo foi dar resposta aos professores da escola que tinham horário zero e que, entretanto, teriam que ser colocados em algum lugar e decidiram colocá-los na formação profissional nos centros de formação do IFP. O que é que acontece? Para além desses, concorreram também professores contratados e os formadores também puderam concorrer. Convém saber aqui que os formadores foram altamente penalizados, porque a contagem de tempo de serviço não é de todo igual. Portanto, os formadores que deram a cara nos anos anteriores ao IFP ficaram muito prejudicados nesta contagem de tempo de serviço. Então, em 2012, no final do ano, as pessoas tiveram 3 dias para concorrer a um concurso que poderia mudar a sua vida durante 3 anos. E mudou. Mudou de tal maneira que muitos formadores que lá estavam ficaram de fora e, na altura, nem sequer havia direito ao subsídio de desemprego. Ficaram mesmo de fora, portanto, nem sequer tinham um direito a uma proteção social. E então, o que já passou, não é? E esse concurso decorreu e no final do ano de 2015 há um novo concurso para a Bolsa de Formadores do IFP, neste caso para o triênio 2015-2018. Neste novo concurso, entraram vários formadores, os mesmos requisitos, as mesmas condições, e de salientar que estes contratos eram os contratos anuais, mas a recibos verdes. Portanto, não há aqui outro tipo de contratação, era a recibos verdes. Entretanto, em 2016, o IFP identifica como formadores da base, e nós estamos aqui a falar só de formadores da base, da componente escolar, 869 vagas. Em 2017, o IFP publica no seu site também um mapa de necessidades para formadores de base, 807 vagas. Gostava só de dizer que no PREFPAP, só da base, irão ser regularizados 265. Portanto, estamos a falar aqui de uma diferença muito grande. Entretanto, no relatório que na anterior legislatura foi criado, foi feito, foi estudado sobre a precariedade no Estado, foram identificados 3.888 formadores no IFP.
Sabemos que provavelmente serão mais, neste momento deverão ser mais. Tem aqui alguma rotatividade, porquê? Porque alguns formadores são formadores a tempo parcial, têm as suas atividades e de vez em quando vão dar formação. Temos outros que se chatearam com a formação e com a instabilidade e procuraram a escola, e temos depois os resistentes que continuam a dar formação a tempo inteiro no IFP. Portanto, com o pré-FPAP, o que é que acontece? É dada a oportunidade às pessoas de apresentarem um requerimento antes de sair a lei, e então muitos achavam que não queriam, portanto o que eles querem era continuar o seu trabalho e ter a formação em part-time, como se fosse um extra. Muitos não sabiam sequer que se podiam candidatar, porque eu tinha saído da portaria e não era claro em relação aos formadores. Aliás, os formadores do IFP, por essa altura, nem sequer seriam contemplados. E muitos não sabiam que era para eles. Perguntavam a dirigentes, perguntavam a pessoas que tinham algum poder de decisão dentro do IFP, localmente, e disseram que não era para eles. Portanto, isto não era para os formadores do IFP. Então, os requerimentos são entregues e foram entregues 2.000 requerimentos de formadores. Entretanto, as CABs são constituídas, começam a trabalhar e há uma informação, são publicadas listas de pessoas que ficaram excluídas e que ficaram, umas excluídas, outras a comparecer não favorável. Em maio de 2018 sai essa informação e os dados estão incorretos. Estão incorretos, nós reclamámos imediatamente a dizer que a informação estava incorreta e a situação só volta a normalizar em novembro de 2018, quando finalmente saem umas listas, nem saem listas. As pessoas têm os pareceres favoráveis ou não, que alguns até ficaram com pareceres não favoráveis. Resumidamente, a CAB emitiu 1.199 pareceres favoráveis. Portanto, 800 pessoas ficaram de fora daquelas que concorreram, não é? O IFP, entretanto, de acordo com a lei, e normalmente o que nos dizem é que se vão restringir à lei, identificaram 507 vagas. Como é que se identificam as vagas para os formadores? Não por pessoa, porque o pré-FPAP, pelos vistos, para o IFP não é para regularizar pessoas, é para regularizar vagas. Identificaram 507 da seguinte maneira: se um formador tivesse 1.000 horas nos anos de referência, portanto 2015, 2016 e 2017, abriria vaga. Nós temos formadores que têm 4.000 horas nos 3 anos, mas num dos anos tem 999, portanto não abre vaga. Fica de fora. Nós temos pessoas com 20 anos de formação que ficam de fora, temos pessoas com 30 anos de formação e ficam de fora. Entretanto, porque os números aqui contam um bocadinho. 3.888 formadores no IFP, 2.000 concorreram, 1.199 têm parecer favorável, 801 ficam de fora sem qualquer tipo de parecer, porque eles nem sequer concorreram. 507 vão ser regularizados, provavelmente serão menos, e 692 têm parecer favorável, portanto, há uma admissão que eles são necessidade permanente e vão ficar de fora. O processo tem quase 2 anos, 2 anos e meio, e os formadores começam-se a cansar, como é óbvio, não é? E procuram outras soluções, como a escola, por exemplo, e andamos a sentir alguma dificuldade na estabilização das equipas. Convém também dizer que porque é que há este desfazamento das vagas? Sim, porque é que há este desfazamento das vagas? Porque em 2016 houve um atraso na aprovação do Orçamento de Estado e então a formação começou mais tarde. Portanto, muitos formadores não têm as 1.000 horas em 2016, por isso não abrem vaga. Temos várias questões. Não se importa, doutor? Sim, ok. Passaríamos agora às perguntas e depois alguma coisa queira concluir, tem ainda uns 8 minutos. Sim. Então, passaríamos ao colega Pedro. Colega, faça favor. Antes de mais, boa tarde pela vossa presença. Antes de mais, boa tarde. Não sei, não está a dar a mesma. Não, está aqui. Peço desculpa. Obrigada pela vossa presença. Este é um tema, como disseram, nós já temos conhecimento, portanto sabemos das dificuldades que têm sentido
Aquilo que de momento realmente teremos que fazer é aguardar e ver dentro do Ministério como é que a situação se irá desenvolver. Portanto, é algo que de momento não vos poderemos dar nenhuma resposta, como é natural. Aquilo que vos posso perguntar, portanto, as 507 vagas que foram identificadas pelo IFP, portanto, teve por base essas horas de formação, não é? Relativamente à situação que identificou do ano de 2016, portanto, que levou a esse atraso, os restantes pareceres favoráveis, portanto, aquilo que indicam é que no restante prazo têm todas as horas que seriam necessárias, menos nesse ano, é isso? É depois, não é? É depois. Sim. Sim. Então, seria... Então, olá, boa tarde. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Formadores, na pessoa da sua Presidente e Vice-Presidente, e agradecer-vos tanto o facto de nos trazerem um assunto que ainda há 2 semanas esteve em debate temático com a presença da Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade, Ana Mendes Godinho. Sim. Portanto, esta questão, embora percebendo tanto que vem, tanto que já aqui estiveram, tanto na legislatura anterior, pelo menos para quem está de novo a assumir funções, tanto não é nova para nós, até porque percebemos o que é que está a acontecer precisamente nos precários da função pública e do IFP também. Ou seja, existem aqui 2 ou 3 questões, tanto que eu gostava só de colocar, nem é bem uma questão, era só para validar se eu percebi bem. Quando em 2016 nos dizem que alguns dos formadores poderão ter parecer negativo pelo facto de não terem as 1000 horas nesse ano, isto deve-se ao facto do Orçamento de Estado ter sido aprovado tardiamente e não ter sido aprovada e pelo facto de não terem tido tempo útil para concluir estas 1000 horas. Muito bem. Certo. E depois é uma dúvida que fica, e seguramente esta será também a vossa dúvida, que é quando dizem que dos 2000 requerimentos que foram apresentados, 801 ficam de fora. Quando dizem ficam de fora, portanto, têm parecer negativo. Pronto, a minha questão e a dúvida que tenho, percebendo de que a aposta deste Governo na formação profissional é uma realidade, portanto é uma prioridade. A minha questão e conheço na primeira pessoa e pessoalmente, e falo nesse sentido também, que existem pessoas que deram comigo formação há 20 anos e que hoje ainda estão a recibo verde. Portanto, percebo o quanto é uma expectativa pronto, completamente adiada, e percebo quando a colega diz, tanto temos que aguardar, mas eles já estão a aguardar há 20 anos, alguns. E percebo tanto que, efetivamente, se os formadores que estão ao serviço do IFP continuam a ter formação para dar, é porque eles fazem falta. Portanto, e se eles fazem falta, eu acho que fazem muito bem o vosso trabalho, nós também iremos fazer o nosso, certamente, no sentido de poder vir a regularizar estas situações precárias. Queres que ainda tenho tempo? Queres? Sim, o parecer negativo, se sabe o fundamento dos pareceres negativos, eu sei de alguns, mas depois poderão adiantar os que são próprios, portanto, da IFP. Muito bem. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação de Formadores. Eu estou a fazer piscinas entre comissões, portanto, terei de ser muito breve e sair a seguir a correr. Sabem que o Bloco de Esquerda lutou muito pela existência de um programa de regularização de vínculos. Ele foi aplicado de maneira diferente em diferentes organismos do Estado e nós agora temos a perspectiva de que para ele só poderá ser concluído quando houver justiça perante os casos que ainda estão por decidir. O IFP é uma das situações em que, pela discrepância entre o número de vagas e o número de candidatos, como sabem, em que pode levar
essas situações de injustiça. E, portanto, nós estamos concentrados, e por isso é que também marcámos o debate sobre o PREVPAP na semana passada, que já foi aqui mencionado na Assembleia da República. Estamos preocupados em desenvolver todos os esforços para que abram os concursos necessários para as vagas que já foram identificadas e para que toda a gente que foi identificada como precária ou falsa precária ou em situação de precariedade ilegal no IFP tenha uma vaga a que possa concorrer. O objetivo final será sempre acabar com os falsos recibos verdes no IFP. E, portanto, acabar com a precariedade no IFP. E esse é o nosso compromisso. Sabemos que o PREVPAP teve entropias. Trouxeram aqui, aliás, a perspectiva de alguns dirigentes do IFP de que o PREVPAP nem sequer se aplicaria dentro do Instituto. Essa nunca foi a nossa perspectiva, sempre foi a de alargar o máximo possível. E agora os nossos esforços irão no sentido de o concluir para integrar o maior número de pessoas possível, corrigir as injustiças que for possível corrigir e, no seguimento disso, continuar a fazer um combate sem tréguas à precariedade no IFP. Se verificar que este instrumento, ao estar concluído, ainda deixou alguns resquícios de precariedade, nós lá estaremos para apontar o dedo a isso e para encontrar novos instrumentos e, portanto, uma nota de solidariedade. Colega do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar-vos e mais uma vez agradecer também o facto de virem à Assembleia da República, porque eu creio que de facto aquilo que descrevem de forma alguma deveria estar a acontecer e aquele princípio que nós colocamos desde o primeiro momento de que a uma função permanente deve ter correspondente um contrato de trabalho efetivo, aplica-se naturalmente, na nossa opinião, dever-se aplicar naturalmente a todos os formadores do IFP que desempenham funções permanentes, e nós sabemos que são muitos e que são muitos para além daqueles que tiveram parecer positivo por parte da SCAP e que também deveriam ter tido e que não tiveram. Nós temos vindo a acompanhar esta situação desde a anterior legislatura. Nós também batalhámos muito para que houvesse de facto um programa e que houvesse a regularização de vínculos precários, ou seja, regularização desses vínculos com direitos integrados dos trabalhadores integrados numa carreira, com direitos, que fosse tudo respeitado naturalmente, e a verdade é que temos assistido ao longo deste período do PREVPAP não só de vários atrasos, mas de facto muitas decisões, nomeadamente dos parceiros por parte das cabos, que na nossa opinião não deveriam ter sido dessa forma, e mesmo aqueles que têm parecer positivo, como vocês aqui também colocaram e bem, está a existir um conjunto de constrangimentos e de limitações que estão a impedir neste momento que os trabalhadores possam de facto ser integrados numa carreira e ter um contrato de trabalho efetivo por tempo indeterminado, como é justo que assim seja. Nós, no debate da semana passada, questionámos também o Governo sobre a situação em concreto dos formadores do IFP, não obtivemos respostas relativamente a esta situação. Aliás, já tínhamos entregue também deste acompanhamento um conjunto de perguntas na anterior legislatura e mesmo a última, em agosto de 2019, também não tivemos nenhuma resposta relativamente a esta situação. Nós, da nossa parte, obviamente que vamos continuar a intervir e a intervir no sentido que se dê concretização a este princípio que aqui referi, porque obviamente há um conjunto de aspectos que nós consideramos que devem ser resolvidos, há um conjunto de aspectos que nós consideramos que de facto têm que ser concretizados e concluídos, mas também que de facto esta questão central, que é uma função permanente, contrato de trabalho efetivo, tem que ser uma realidade. E por isso vamos continuar a lutar até que assim seja, porque porque é de justiça para com os trabalhadores, não é? E como também aqui colocaram, há trabalhadores com tempo de trabalho há anos, décadas, e é de facto de uma enorme injustiça que fiquem de fora, porque se vão buscar critérios que são critérios
parece que são feitos à medida para colocar as pessoas de fora e, de facto, não resolver a sua situação. É garantir condições de trabalho no IFP, é garantir condições de trabalho e condições de vida para os próprios trabalhadores, naturalmente garantir essa estabilidade, por isso é da mais elementar justiça e que no quadro da nossa intervenção na Assembleia da República, obviamente que iremos continuar também nesta batalha para que de facto todos os trabalhadores possam ser integrados. Muito obrigado, colega. Passaria, penso que não está ninguém do CDS, passaria a palavra à colega Bebiana. Boa tarde. Antes de mais e da parte do PAN, gostaríamos não só de vos saudar, mas como de dizer que acompanhamos aquilo que são as vossas preocupações. Ainda trouxeram-nos aqui vários exemplos que tivemos inclusivamente a oportunidade de expor naquilo que foi o debate do PREV-PAP. Tenho aqui as cópias das intervenções, depois posso deixar convosco. Portanto, nós temos aqui, como mencionaram, uma situação ou várias situações de clara injustiça. Vocês referiram inclusivamente que no vosso caso a forma como as vagas foram abertas acaba por distorcer ou subverter todo o processo. Neste debate que tivemos recentemente, interpelamos o Governo no sentido de regularizar esta situação. Sabemos que posteriormente o próprio Secretário de Estado veio prestar declarações parecendo dar aqui um passo no sentido da resolução. O que nós podemos comprometer-nos convosco e obviamente é dar o devido seguimento, insistir para que esta situação de injustiça se resolva face à importância disso em termos sociais e em termos, claro, de direitos laborais, obviamente. Deixaria aqui uma questão. Eu também estou entre comissões, vou ter que ir a correr para outra audição da Comissão da Educação. Deixaria aqui só um pedido, caso seja possível disponibilizarem-nos, nós teríamos todo o interesse em ter acesso à informação sobre as necessidades por área geográfica, em termos de tabela de necessidades permanentes e correlacionando isto com as pessoas que ficaram de forma precária. Para nós era importante ter acesso a esta informação, se for possível disponibilizar, eventualmente compreendo que não agora, mas a posteriori, teríamos todo o interesse em ter acesso e também aproveitaria para perceber, perguntar-vos como é que veem estas declarações mais recentes do Governo e o que é que esperam que efetivamente seja feito. Não conseguirei ficar para ouvir a resposta, mas depois consultarei obviamente a ata e entraremos em contacto, assim for necessário. Muito obrigado, colega. Passaria então ao colega Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a Susana Jorge e a Gabriela por nos terem visitado e pelos dados que aqui trouxeram. E dizer que, não tendo estado no Parlamento na altura em que o PREV-PAP foi aprovado e regulamentado, não vou comentar se está bem ou mal aplicado, se era uma boa ou má ideia, se já se antevia que problemas destes podiam acontecer ou não. Vou apenas dizer que uma coisa óbvia, mas que convém sublinhar nesta altura, é que existindo uma lei, ela é para cumprir. O segundo grupo de questões é permitir-me a mim caracterizar um bocadinho melhor a situação. Ouvi o número 3.888 como número total de formadores e a pergunta aqui é, estes são formadores com vínculo precário ou o global dos formadores? Todos. Destes 3.888, há 2.000 que se candidatam ao PREV-PAP. Portanto, a primeira pergunta é, os 1.888 que não se candidataram não reuniam as condições, não eram sequer precários ou por outro motivo qualquer, porque falou durante a sua intervenção que havia desconhecimento, havia incerteza, havia dúvidas, portanto, se há aqui gente que não se candidatou por achar que não reunia as condições. Depois diz que dos 2.000 há 1.199 que merecem parecer positivo da CAB, portanto, há 801 que têm um parecer desfavorável, e já aqui a minha colega Isadora Pedro perguntou as motivações, se há uma tipologia de parecer desfavorável que possa também merecer algum reparo. E depois não fiquei com a certeza desses 1.199 que levaram o parecer favorável,
eram compostos em 507 de um lado e 692 do outro. Eu não fiquei com a certeza quais é que tinham sido as vagas abertas e quais é que estavam, efetivamente, num limbo, talvez o pior de todos, que é candidatarem-se, terem para ser favorável e nada acontecer. Terceiro grupo de questões, muito importante para mim, é a questão dos formandos e do país. A vossa atividade é de muitíssimo mérito, todos nós reconhecemos isso, independentemente dos governos de turno, formar pessoas, requalificá-las para reentrar no mercado de trabalho, permitir que ganhem competências é da maior importância, mas eu devo confessar que não encontrei nenhuma evidência de uma avaliação sistemática da eficácia das formações e dos formadores. E gostava de saber, porque quando se abre uma vaga num organismo público, pago pelo dinheiro de todos nós, é bom saber que estão lá os melhores formadores a prestar a melhor formação. E isto é particularmente importante, porque o orçamento anual do IFP são 890 milhões de euros, dos quais, surpreendentemente, 243 são para despesas não operacionais e 142 para despesas com 142 milhões de euros para despesas com pessoal. Portanto, era muito importante para mim perceber também no contexto desta vossa reivindicação se estes fundos estão a ser bem aplicados, nomeadamente os fundos que dizem respeito à formação para a reconversão de pessoas e o aumento da empregabilidade naquilo que é um serviço público de emprego que se quer verdadeiramente eficaz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, colega. O colega Gameiro pediu ainda tem tempo, naturalmente. Eu só pediria, de futuro, nestas audiências, que fizéssemos, digamos, o complemento do tempo na altura de cada grupo parlamentar. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer à doutora Susana e à doutora Gabriela a exposição que aqui fizeram, já os recebemos no grupo parlamentar. Há aqui 2 ou 3 questões que eu gostaria de pôr para ver se esclarecemos isto. Eu penso que a Associação Portuguesa de Formadores não tem a ideia que os 3.888 viessem entrar para o IFP. Porque acabaram por dizer aqui que há uma boa parte deles que não quer lá ficar. Quer é ter umas horas ali, mais umas horas acolá, e, portanto, era preciso ver quantos é que são esses para limparmos o universo. Segunda questão é que desses todos que se candidataram, só 1.199 foram certificados com CAB. E a lei é clara. A lei foi igual para todos. Portanto, esta desculpa de que houve diretores que disseram que não sei o quê, que havia pessoas que não sabiam, e eu sabia. Eu estou há 15 anos numa entidade de ensino superior precário e também não soube. Mas devia saber, porque a lei é pública, a lei é publicada da República, o Código Civil diz que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Portanto, é preciso ver que esses funcionários tinham a obrigação, e mais funcionários que parece, segundo aqui tentaram relatar, estariam muito em permanência por alguma razão, se não concorreram 1.800, é porque se calhar são esses 1.800 que não querem, de facto, estar. Mas nós não temos nada contra aqueles que querem estar, nem contra o procedimento. Temos é que o terminar, como alguns seus deputados aqui disseram, e bem. E parece-me que a Sra. Ministra, no último debate que aqui tivemos, disse que estavam neste momento 507 vagas abertas, que estava a ser ponderado a verificação de outras situações em que as pessoas adquiriram o CAB e existem mesmo necessidades especiais, necessidades de trabalho permanente. Porque também acontece que o Instituto de Emprego não tem sempre a mesma carga horária nem as mesmas necessidades de formadores. E eu também quero pensar que o Estado é racional na admissão dos funcionários quando precisa deles e quando não precisa. Portanto, penso que nós devemos fazer um esforço para que o Estado alargue a sua capacidade de absorção dos 507 para os 1.199, pelo menos nesta onda, mais curta, digamos assim, mas ao mesmo tempo também que faça uma avaliação de qual é o plano de atividades que vai ter e que necessidades é que há de formação. Porque nós, neste momento, com a taxa de desemprego que temos e que continua tendencialmente a baixar, cada vez vamos ter menos pessoas inscritas nos centros de emprego e na formação profissional para dar trabalho a esses formadores. Portanto, estar a pô-los no quadro do IFP só porque queremos dizer que as pessoas que lá estavam todas durante um tempo até tiveram trabalho permanente,
Parece-me óbvio. É óbvio que, se calhar, há ali situações de grande injustiça para pessoas que têm 20 anos de trabalho permanente, 30, isso devia ser visto caso a caso, se calhar não serão muitas. Eu acho que os diretores do IFP deviam ter uma comissão especial de análise dessas situações para nos deixar a todos, aos representantes do povo, aos representantes dos formadores e ao Estado em geral, um pouco mais descansados. Obrigado, colega. Então, a Associação de Formadores, 8 minutos. Bem, então, tentando aqui responder a algumas questões. Primeiro aqui em relação, respondendo ao deputado Gameiro, nós não sabemos exatamente porque é que as pessoas não concorreram. Sabemos que muitas não concorreram porque disseram para não concorrer. E quando um chefe diz não concorras, que isto não é para ti, a pessoa não concorre. Não é? Porque na lei nem sequer estava previsto, na portaria não estava sequer prevista esta situação. Em relação àquilo que a senhora Ministra disse, eu ouvi a intervenção, não me pareceu que ela tivesse feito referência aqui a analisar situações específicas dentro do IFP. Outra coisa, a formação nunca vai deixar de ser necessária, porque não é só para desempregados. É para ativos empregados, e os ativos empregados têm uma obrigatoriedade de fazer 40 horas de formação por ano, que não deve estar a ser feita nem fiscalizada, não é? Portanto, a formação vai ser sempre necessária. E se me dizes, por exemplo, que a Gabriela não é necessidade permanente e está lá há 20 anos e continua a ter formação, é uma necessidade permanente e não vai entrar. Não vai entrar porquê? Porque os pareceres favoráveis são chapa 7. Tem 1000 horas, num dos anos, é parecer favorável. Não se olhou às pessoas, olhou-se às horas. E o problema é que os formadores não são horas. Os formadores são pessoas e têm famílias. E têm que formar alguém. Quando nos perguntam, também respondendo aqui, se a formação está a valer a pena, provavelmente até está, porque há muita gente que muda de vida e há muita gente que faz uma reconversão profissional. Também sabemos que há muitas pessoas que vão para a formação e a expectativa não é ir trabalhar. Também sabemos disso. Mas muitas pessoas aproveitam essa oportunidade para mudar de vida e quantos formandos não nos contactam no sentido de dizer nós já consegui trabalhar, já estamos a trabalhar e para nós é uma grande satisfação. Os formadores não são só formadores, são psicólogos, são orientadores, são tudo e mais alguma coisa e portanto, a formação é muito importante. Mas lá digo, para desempregados e para empregados ativos que estão nas empresas. Queria só dizer aqui uma coisa, em relação aqui aos números, estes números são importantes, porque há formadores que, de facto, que só querem fazer formação de vez em quando, são aqueles formadores que têm as suas empresas, que são da área tecnológica. Agora, nós temos umas equipas de formação base que são formadores a tempo inteiro. A tempo inteiro e estão disponíveis, aliás, nos concursos, nestes procedimentos na Bolsa de Formação de Formadores, tinham que estar disponíveis das 8 às 20 horas. Portanto, a pessoa tem que estar disponível em qualquer horário. Se são necessidades, são, com certeza que são necessidades, as pessoas continuam lá. E estas listagens que são publicadas, assim o dizem. E atenção que são só da formação base, da formação tecnológica, nem sequer há listagens de necessidades permanentes. Algumas questões que nos perguntaram, depois tenho que perguntar ao IFP, que nós também andamos há muito tempo a perguntar e não temos resposta. O que é que nós pretendemos? O que nós pretendemos é que, para cada parecer favorável, tem que haver uma regularização. Nem podemos chamar de integração, porque não é, integrados já eles estão, têm que ser regularizados. Portanto, nós temos pessoas que, por 1 hora, não abrem vaga, e as vagas, como eu disse, têm que ter 1000, mais 1000, mais 1000 nos 3 anos. E os pareceres basta ter 1000 horas. Se há uma admissão em que a pessoa... Aliás, eu acho que até seria interessante, e se não se importarem, eu vou ler o artigo e passo a citar da Lei 112 de 2017. O IFP determina o número de postos de trabalho para atividades de formação que satisfazem necessidades permanentes para as diferentes componentes de formação, de acordo de pelo menos o critério do número de formadores que se mantiveram a exercer funções a tempo completo em todos os anos de 2015 a 2017, independentemente da unidade funcional em que exerce funções. Isto quer dizer que pode estar em Tomar, pode estar em Lisboa, pode estar no Seixal, conta na totalidade. Mas aqui, de acordo com a nossa interpretação, pelo menos estas vagas deveriam abrir. Não é? Segundo o PREFPAP, para cada parecer favorável, deveria haver uma regularização. No caso do IFP, não é assim. Porquê? Porquê que não é? Porque a lei está a determinar que uma vaga são, pelo menos aquelas têm que abrir. Nós entendemos que pelo menos as 507 têm que abrir. Agora, os 1199 terão que ser integrados, porque são necessidades permanentes.
Eles estão lá, portanto é só verificar quem está lá, estão a dar formação, portanto, e quem não está foi porque saiu, porque as expectativas, como já ouvi aqui, as expectativas, criou-se uma expectativa da pessoa ficar e não vai ficar. E as pessoas preferem ir à procura de algo que lhe dê um bocadinho mais de segurança, até mesmo em escolas ou em empresas. As pessoas procuram as suas melhores soluções. Portanto, nós queremos também saber depois o que é que vai acontecer a quem fica de fora e como é que vai ser o regime de contratação. Vão continuar a recibos verdes? Parece que será assim, mas não pode ser assim. Mas também não podemos continuar com situações de precariedade, porque provavelmente é o que vai acontecer. Dizer que a formação não é uma necessidade permanente no país, eu acho que é um problema bastante grave e uma afirmação difícil de dizer. Obrigado. Obrigada. Mas concluímos o tempo da nossa audiência. Eu gostaria de agradecer a vossa presença. Também aproveitava para desejar um bom Natal. Já falta pouco. E, naturalmente, desejar-vos, acima de tudo, que resolvam os problemas que têm e que, naturalmente, vos preocupam. Muito obrigado. Obrigada.